irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um vídeo, né? Se não me engano é o sexto e último vídeo que nós vamos falar, é o sexto ou sétimo, se eu não me lembro, que nós vamos falar acerca do templo, amém? A importância, como eu disse já, do templo e tal, provei sobre o templo no céu, provei sobre muitas coisas aí, provei de Cristo indo no templo, de Pedro e João indo no templo, enfim, o templo no céu, que a gente um tabernáculo celestial. E falei agora a respeito estou falando agora com vocês a respeito do templo no milênio, amém? Gostaria de explanar isso com vocês, são coisas estou explanando bem simples, amém? Nada muito profundo, bem simples mesmo, somente para conhecimento dos irmãos, amém? Nada muito profundo, não estou me aprofundando em cada detalhe, em cada texto. Se fosse me aprofundar, seria muitas mais aulas, irmãos. Só que só do templo do milênio seria muitas aulas. Imagine do templo que eu falei na aula passada de Cristo subindo. Eu teria que falar de muitos textos, eu teria que falar do Salmo 22, eu teria que falar do Isaías capítulo 63, enfim, eu tinha que falar, explanar bem explanado mesmo. Levaria aí umas mais de 20 aulas aí para a gente falar só sobre o templo, amém? Sobre os templos. Eu gostaria de fazer algo mais completo, mas como eu estou fazendo bem simples para vocês aqui, estou fazendo mesmo para conhecimento, estou fazendo muito simples, explanando bem simplificadamente aqui. Então, gostaria que você somente entendesse, depois você mesmo se aprofundasse aí na sua casa. Porque na verdade também nós estamos no intensivão, né? Ou num curso para nós aprofundarmos. Estamos apenas aqui explanando aqui no canal essa importância, né? Então vamos falar do templo do milênio. A primeira colocação que eu quero dizer é que o próprio Cristo ele vai edificar o seu templo no milênio. Zacarias capítulo 6, vamos lá, Zacarias capítulo 6, o verso 12 e 13. Zacarias capítulo 6, verso 12 e 13. Mas pastor, o livro de Zacarias está falando que Cristo vai edificar o seu templo lá no milênio? Sim, lembrando sempre, quem tem essa visão da palavra de Deus sabe disso. A palavra de Deus ela tem duas vias, amém? A histórica e a profética. Por exemplo, aqui a história está falando de uma circunstância histórica. Agora eu estou pegando esse texto e estou lançando profeticamente, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, histórico e profético, amém? Histórico e profético, então acredite nisso. Então se você começar a ver a Bíblia, começar a chegar à palavra de Deus das duas óticas, histórica e profética, você não vai ficar somente com a história da Bíblia, você vai conseguir enxergar algo profético, algo lá na frente. Nós costumamos dizer na teologia projeção profética, amém? Então fazer uma projeção profética com esse texto, lançar lá em Cristo. Vamos lá. Zacarias capítulo 6, verso 12 e 13. Diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Quem é Cristo? O Renovo. Todos nós sabemos. E ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor Jeová. Verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor Jeová e será revestido de glória. E olha que importante essa menção aqui, esse ponto. E assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono. E será sacerdote no seu trono. Olha só. Ou seja, um reino de sacerdotes. Olha só. E haverá conselho de paz entre o reino e os sacerdócios. Olha só, isso é muito importante, irmãos. Isso aqui oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É poderoso isso. Você preste muita atenção nisso. Se aprofunde nisso que eu estou falando. Estou deixando aqui as deixas aqui para vocês. Perdão, deixando aqui alguns tópicos, algumas palavras para vocês aprofundar. Reino de sacerdotes. Haverá conselho de paz entre os sacerdotes e o reino. O sacerdócio e o reino. Presta atenção. Então o próprio Cristo vai edificar o templo lá no milênio. Esse templo vai ser ungido, como diz em Daniel capítulo 9, verso 24, que ele vai ungir o Santo do Santo. Por que ele vai ungir o Santo do Santo? É onde estará o seu trono. Cristo vai reinar na terra, o seu reino milenar, o seu reino pleno, totalizado a partir do seu trono que estará dentro do lugar santíssimo.
lá agora nos tempos anteriores que a gente conhece, de Moisés, enfim, lá de Zorobabel, nós sabemos que a arca estava lá, a tampa do propiciatório simboliza o trono de Deus, né? Os dois querubins estão lá, então ali simboliza o trono de Deus no Santíssimo Lugar, e assim vai ser também no templo milênio, mas na verdade não vai ser a simbologia, vai ser algo real, vai ser o próprio trono de Cristo, não de Deus, de Cristo estará lá dentro do templo, no Santíssimo Lugar, ele vai reinar a partir dali, amém? Então vamos lá, no capítulo, vamos lá, o Messias, Cristo, estabelecerá o seu trono na terra. Amém? Como eu disse para você, dentro do templo, ele vai estabelecer o seu trono na terra. O trono do Pai permanecerá na Nova Jerusalém, acima dos céus. Acima nos céus. Porém, o trono do Filho se moverá para cá. Vamos lá. Ezequiel capítulo 43, verso 2 diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel vinha desde o oriente a sua voz, e era como um som de muitas águas, e a terra brilhava com a sua glória. Presta atenção. E eis que a glória de Deus de Israel vinha desde o oriente, e a sua voz era como o som de muitas águas, e a terra brilhava com a sua glória. E o aspecto da visão foi como visão que tive quando veio para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que tive junto ao rio Quibar. Então me prostrei com o rosto em terra, e a glória do Senhor Jeová entrou na casa pela porta oriental. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor Jeová enchia a casa. Então, presta atenção, a glória literal de Cristo estará nesse templo, amém? Joel capítulo 2, verso 28, e o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse versículo literal vai se cumprir aqui no milênio, porque Jesus vai estabelecer o seu reino aqui, todos serão cheios do Espírito Santo ali, quem estiver disponível para ser cheio, vai ser cheio do Espírito Santo na instauração do reino completo e literal de Cristo no milênio. Amém? Estou mostrando para você o tempo no milênio. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, verso 3. Apocalipse, deixa eu pegar aqui minha outra Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, o verso de número 3. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, verso número 3. Diz assim: E cantaram, olha só, hein? Eu estou falando que o trono vai ser removido para a terra, o trono de Cristo. E cantavam, verso 3, e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 querubins e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, com exceção dos 144 mil. Olha só, presta atenção, hein? Isso é um pouquinho de escatologia para você, um pouquinho de escatologia, olha só. Cantaram um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 querubins e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, com exceção dos 144 mil que foram resgatados da terra. Olha só, os 144 mil que vão ser retirados dentro aí do milênio. Amém? Os 144 mil que vão ser retirados aí do milênio. Os 144 mil são judeus. Judeus mesmo, judeus. Então, os 144 mil que vão ser salvos, que vão ser resgatados no milênio, só eles saberão esse cântico novo. Amém? Então, vamos lá. Algo importante que eu li para vocês aqui é o seguinte. O templo de Ezequiel vai ser um sacerdócio embasado em cima do sacerdócio de Melquisedeque, amém? Melquisedeque era rei de Salém, segundo a palavra do Senhor, e era sacerdote. Então ele era um reino de sacerdote, amém? Então a partir daí, a partir desse sacerdócio de Melquisedeque, é que Cristo vai estabelecer. Nós sabemos bem que o plano de Cristo para Israel, o plano de Deus para Israel era esse. Qual? Estabelecer Israel como um reino e sacerdócio, mas só que eles não quiseram. Eles rejeitaram lá em Êxodo capítulo 19. A gente vê, a partir do verso 4 e 5, a gente vê que
no encontro que Deus ia ter com o povo lá no monte, lá no topo do monte, ele ia estabelecer esse reino de sacerdócio. Ele ia colocar a palavra no coração deles e eles iam gravar a palavra no coração deles. E ia ser gravado lá. E aí o que acontece? Eles rejeitaram e falaram assim: não, Moisés, sobe tu no nosso lugar e fala perdão e fala tu com o Senhor e depois reporta a nós. Então o povo rejeitou esse sacerdócio. E lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, perdão, verso número 9, fala assim que nós somos o povo eleito, sacerdócios reais. Amém? Então o sacerdócio real não vem da linha de Davi, ou perdão, da linhagem de Levi, perdão. Da linhagem de Levi, não vem da linhagem de Levi. Sacerdócio real é o sacerdócio segundo Melquisedeque, amém? É o sacerdócio de Cristo. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque, para quem não sabe, era um tipo de Cristo, porque a gente vê lá em Hebreus capítulo 7, que ele não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem começo de dias, nem fim de dias, ou seja, era um tipo de Cristo. Na tipologia bíblica ele simbolizava Cristo. Então, a partir desse sacerdócio de Melquisedeque é que vai ser instaurado plenamente. E seremos um reino de sacerdócio no milênio. Amém? Cristo vai instaurar esse sacerdócio de Melquisedeque plenamente no milênio. Então, ele vai reinar a partir desse templo, como eu estava dizendo para os irmãos, ele vai reinar a partir desse templo e ele vai ensinar, e ele vai levantar esses 144 mil que virão até ele no templo, vão receber a palavra, vão ser ensinados, vão ser ministrados por Cristo como rei e sacerdote, entendeu? Vai ser algo poderoso, irmãos, no milênio. Eles vão receber algo fantástico, algo literal. Não vai ser em partes, vai ser algo literal, o reino literal de Cristo na vida deles. Mas só que tem um porém. Aplicando um pouquinho de escatologia, tem um porém. Eles terão que passar 1000 anos sem pecar. 1000 anos sem pecar. Imagine, meus irmãos. Se a gente não consegue passar um dia sem pecar. E outra, eles terão que passar 1000 anos sem pecar. E não terão o Espírito Santo. E Satanás também não vai estar na terra. Satanás será solto no final do milênio para tentar eles. No final do milênio, Satanás será solto. Aí vai vir o Gog e Magog. Depois do Gog e Magog, o trono branco. O trono branco, para quem não sabe, é o julgamento dos ímpios. Amém? O julgamento dos justos, que na verdade não vai ser julgamento, vai ser um julgamento, um tribunal para galardões. Amém? Dos justos. Tribunal de Cristo a gente chama. Vai ser para galardões, mas o trono branco será para os ímpios. Amém? Para os demônios, enfim. Para todo mundo ser julgados e ser condenado e lançado no lago de fogo e enxofre e encerrar tudo isso. Então, em nome de Jesus Cristo, fique com esse pensamento aqui, com essa explanação, para você se aprofundar mais, saber mais sobre o tempo do milênio, amém? Que será algo poderoso. É uma explanação simples, como eu disse, apenas para conhecimento e para te incentivar a buscar mais da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus. Multipliquem isso, se inscrevam no canal aí e sejam abençoados. Tem mais mensagens no canal. Vamos se aplicar nisso aqui para que você possa aprender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Beijão no coração. Fique com Deus.